A reflexão desse 15º domingo do tempo comum foi retirada da segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. Mas eu vou ler desde o versículo 9 para contextualizar o que São Paulo está dizendo. Ele diz assim: Ele, Deus, nos fez conhecer o mistério de sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo. Agora o tema: para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. São Paulo está dizendo aqui que Deus revelou para ele está falando aos Efésios, o início da carta aos Efésios, um hino de louvor a Deus, que Deus revelou a sua vontade para ele, enquanto apóstolo, enquanto bispo da igreja, enquanto sacerdote da igreja, e para aqueles a quem São Paulo está se dirigindo, certo? Então, aos cristãos da comunidade de Éfeso, de forma específica, e aos cristãos no geral. Deus manifestou, Deus revelou a sua vontade que foi definida desde o princípio, em si mesmo. Deus definiu porque Ele quis, certo? Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Na plenitude dos tempos, Ele veio recapitular o universo inteiro em Jesus Cristo. As coisas que estão no céu e na terra. Todo o mundo material. Esse versículo ele é muito rico e eu fiquei na dúvida, se eu falava desse ou se eu falava do primeiro versículo do Evangelho. Mas foi decidido lá na enquete, lá no Instagram, vocês preferiram esse. E esse versículo ele tem uma profundidade muito grande porque, em primeiro lugar, São Paulo está falando aos Efésios. E se a gente for fazer uma pesquisa geográfica, o território de Éfeso fica ali na região dos gregos, certo? Do povo grego. E qual era a visão de mundo dos gregos? Eles viam o mundo dividido em forças que recebiam nomes de deuses. Era o seu politeísmo, onde Zeus era o senhor dos céus, Poseidon era o senhor das águas e da terra, Hades o senhor do submundo, Deméter a senhora da agricultura, da primavera, e assim vai. Sua diversidade de deuses. E aí São Paulo está dizendo que Deus, o único, o verdadeiro, ele quer recapitular o universo inteiro em Jesus Cristo. Aqui existem duas realidades. A primeira é o fim do paganismo. É o fim do paganismo. Eu gosto muito daquela imagem do Gustave Doré, que é Cristo vencendo o paganismo. Eu acho aquela imagem belíssima. Apesar de gostar muito de mitologia grega especificamente, um valor mais alto se alevantou, como disse Camões. Um valor mais alto se alevantou sobre toda essa cosmovisão pagã antiga, que é o verdadeiro Deus, a Santíssima Trindade. E esse verdadeiro Deus, ele vem recapitular toda essa realidade em Jesus Cristo. Então temos esse primeiro elemento aqui no versículo, que é o fim do paganismo. São Paulo está dizendo: gregos, abram seus olhos. Cristo é o verdadeiro Deus. É em Cristo que Deus quer recapitular toda essa realidade. Então não existe mais um Senhor dos céus diferente de um Senhor das águas, diferente de um Senhor do submundo, diferente de um Senhor de uma infinidade de coisas. Existe um único Senhor, que é Senhor de tudo isso. Que é Senhor do universo inteiro, das coisas que estão no céu e das coisas que estão sobre a terra. Não existem vários deuses. Todas essas forças, que a gente pode chamar de forças, porque o Sol ele obedece o seu ciclo nas estações do ano. Os raios, que é visto como Zeus, eles seguem também a sua lei. Não existe raio num céu aberto. Não é necessário que o céu esteja fechado de nuvens carregadas, e os raios eles anunciam uma tempestade ou um mau tempo, qualquer coisa do tipo, mas existe uma ordem nisso. Então existe uma força, tá? Claro que não estou dizendo que é uma força inteligente, que é uma força pessoal,
que é uma ação de um anjo, que é a ação de um demônio, ou de um deus pagão. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que existe uma força. Né? Existe uma força. Tá? O que o Sol exerce na natureza, causando as estações do ano, isso é uma força. Não estou dizendo que é uma força inteligente e pessoal, mas existe essa força. Todas essas forças da natureza, certo? Elas foram recapituladas em Cristo. Elas devem se submeter à figura de Jesus Cristo, à pessoa de Jesus Cristo. Todas elas obedecem os desígnios de Deus. Então a vontade de Deus, recapitulando aí o versículo tema, a vontade de Deus, o desígnio benevolente, como São Paulo diz, de Deus, é fazer com que o mundo inteiro compreenda que Cristo é o Senhor da natureza, que Cristo é o Senhor da criação, que Cristo é o Senhor do universo, que o universo inteiro está submetido à autoridade de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus, e não as forças pagãs, tá? E não pessoalizar ou dar inteligência a essas forças, que é como os pagãos fizeram. Tá? Então os pagãos viram essas forças e começaram a dizer que essas forças eram pessoais e inteligentes, dando nome a essas forças, divinizando essas forças. Então a vontade de Deus é fazer com que o povo compreenda. Então o povo tem que abrir os olhos e enxergar bem essas forças, como os pagãos fizeram. Tá? Mas agora, depois de enxergar bem essas coisas, é preciso compreender que todas elas estão submetidas ao senhorio de Jesus Cristo. É Ele quem governa tudo. Tá? Esse é o primeiro elemento. Recapitular a visão de mundo dos povos, dos gregos, dos efésios, tá? E dos cristãos como um todo. E em segundo lugar, essa recapitulação em Cristo, essa renovação, ela abrange o tempo e o espaço. Então São Paulo ele não está falando somente de uma mudança na visão de mundo, mas está falando de uma mudança na realidade como um todo. Uma mudança que está acontecendo e vai culminar com o fim dos tempos. Tá? São Paulo ele fala das duas coisas. E na tradução oficial da liturgia, que é a tradução da CNBB, deixa claro isso. Né? Para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tempo e espaço. Toda a realidade do mundo material. Tempo e espaço. Não vou aqui falar de questões filosóficas, né? O que é o tempo, né? Tal. Se não tiver espaço, não tem tempo, não vou falar disso. Tá? Mas tenhamos essa dimensão de que São Paulo está falando da realidade material como um todo. O tempo e o espaço. É aquilo que define o mundo onde nós vivemos. Tá? O mundo que é diferente da realidade angélica, tá? Do mundo dos anjos, é diferente dos novíssimos, que nós aprendemos na escatologia, né? O céu, o inferno, o purgatório. Tá? O mundo material, o mundo dos homens, tá? O mundo do tempo presente, é o mundo que existe com tempo e espaço. Então Cristo vem recapitular, essa é a vontade benevolente de Deus. Cristo vem recapitular tudo isso. Cristo vem fazer novas todas as coisas. Fazer novas todas as coisas. Então ele vem nos dar um novo tempo e um novo espaço. O que isso quer dizer? Cristo veio fundar a igreja. São Paulo está falando para os Efésios. Cristo veio mudar o tempo e o espaço. E ele já começou a fazer isso. Nos dando um novo tempo. O tempo de vivência da liturgia. Por que nós estamos vivendo o tempo comum, o tempo do verde? Tá? Nós precisamos viver junto com a igreja esse tempo até chegar o próximo tempo ou as festividades que vão quebrando esse tempo em fragmentos, né? Mas até chegar o outro grande tempo que é o Advento, que é o que está mais próximo, né? Quaresma só no ano que vem, né? Depois o tempo do Natal, tá? Então existe a vivência do tempo litúrgico, que é algo diferente do tempo cronológico, e um espaço diferente, que espaço é esse? É a igreja, é o templo, tá? É um espaço diferente, porque dentro da igreja consagrada, com o óleo do crisma passado pelas suas paredes, né, aquele espaço é sagrado, aquele espaço é separado do mundo material. Naquele espaço não está a realidade como está aqui e agora. Como está aqui onde eu estou, como está aí onde você está, certo? Aquele espaço, o espaço do templo,
é um espaço separado para Deus. É a montanha sagrada. É a montanha sagrada. No Antigo Testamento tinha-se os montes, né, onde se preparava o altar e imolavam os sacrifícios, certo? Tinha-se o templo, né, as tendas primeiro, né, depois o templo foi edificado por Salomão. E agora nós temos as igrejas, os templos consagrados, os espaços separados. Então Cristo ele já vem separar um ambiente para dizer, olha, você pode se aproximar de Deus, é claro, porque Deus é onipresente, em qualquer lugar onde você estiver, mas dentro da igreja você está mais próximo ainda. Existe uma sacralidade naquele espaço que faz com que você se separe de toda outra realidade que está do lado de fora daquele templo. Existe uma recapitulação do espaço dentro do templo. Tá? Então Cristo começou a recapitular o tempo e o espaço com a fundação da igreja, os templos litúrgicos e os espaços sagrados, certo? E ele vai culminar essa recapitulação, essa renovação do mundo com a sua parousia, com o seu fim dos tempos, onde ele vai mudar todo o nosso tempo, mudar todo o nosso espaço e fazer com que a gente viva uma realidade totalmente nova. Aquilo que queira Deus, nós vamos viver e experienciar após a nossa salvação, após a parousia de Cristo no céu, tá? Claro, lá o tempo é totalmente diferente, lá o espaço é totalmente diferente, a gente não tem como dizer, a gente não tem como saber, a gente pode especular, certo? A teologia nos ajuda a especular algumas coisas, né? Santo Tomás, etc. Nos ajudam a especular alguma coisa do que pode vir a ser o fim, a salvação, né? O céu e tal. Mas é aquilo que São Pedro vai dizer em uma de suas cartas, né? O coração do homem nunca sentiu, os olhos nunca viram, tá? A gente não sabe, né, como será, a gente só sabe que será bom. A gente só sabe que será muito bom. Mais do que isso, muito bom é o mundo material que Deus criou lá no Gênesis, né? Deus viu que tudo era muito bom. A salvação será excelentíssima. A gente só sabe disso. Então Cristo, ele vai realizar essa renovação, essa recapitulação do tempo e do espaço. E é isso que nós precisamos refletir neste 15º domingo do tempo comum. Espero que esta reflexão te ajude a viver bem, não só esse domingo, mas também a liturgia de hoje, tá? Quando você estiver na celebração, quando você estiver na Santa Missa, né? Que você consiga refletir um pouco sobre essa realidade, sobre esse espaço sagrado onde você se encontra, sobre esse templo sagrado que você está celebrando, né, junto com o sacerdote, junto com os ministros, certo? E que as suas orações tenham mais fruto, tá? Que a finalidade dessa reflexão é fazer com que eu reflita, porque eu preciso parar para preparar essa reflexão, isso me ajuda muito, né? E que ajude você também, tá certo? Então agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui, compartilhe para que outras pessoas também possam usufruir dessas reflexões que eu estou fazendo aqui, tá? E para alcançar mais pessoas, tá certo? Um abraço e até a semana que vem.